Irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o milênio na visão dos amilenistas e também na visão da tradição judaica. Como devemos entender a doutrina do milênio na visão dos amilenistas. E como é que a tradição judaica, rabínica e talmúdica viam a questão do milênio? Todas essas questões nós vamos trabalhar neste vídeo, ok? Você é muito bem-vindo a este canal, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Sinta-se muito à vontade, tá bom? Se quiser interagir, você está livre para isso. Bom, o que é o amilenismo? O amilenismo é uma corrente doutrinária cristã que prega que já vivemos no milênio. De acordo com a escola amilenista, o milênio ele começou no ministério de Jesus Cristo. De sorte que já estamos vivendo no milênio e terminará na parousia de Cristo. Eles usam alguns textos para corroborar esta visão. E estes textos nós vamos ler agora, na visão dos amilenistas. Vamos começar aqui por Mateus 12, 29. O que diz aqui? Mateus capítulo 12 e versículo 29. Vamos lá. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? O paralelo para isto nós encontramos em Lucas, capítulo 11. É um quadro até bem mais claro e mais completo, ou melhor, mais completo. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Bom, para a visão amilenista, conforme nós já falamos, o milênio ele começou no ministério de Cristo. Então, eles interpretam que o valente aqui é Satanás. Quem é que ele mantinha cativo na casa dele, ou seja, no seu reino? Eram os homens. O mais valente aqui é Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? No ministério de Jesus Cristo, quando ele começou a pregar o evangelho do reino, Satanás ele foi amarrado. Então, trata-se de um amarrar não literal, mas um amarrar simbólico, espiritual, onde as forças do mal elas são detidas, onde as forças do mal elas são derrotadas pela aparição do Senhor Jesus Cristo. Então, estes textos aqui que eu li, Mateus 12, 29, Lucas 11, 21 e 22, são usados de forma paralela ao Apocalipse, capítulo 20, e versículos 1 a 3, que nós vamos ler. Então, para os líderes, para os estudiosos da escola amilenista, Satanás ele foi amarrado, conforme nós temos em Apocalipse, capítulo 1, ou capítulo 20, versículos 1 a 3, Satanás ele foi amarrado no ministério de Jesus Cristo. É claro que nesta parábola, porque aqui é uma parábola, tanto em Mateus como em Lucas, o conto de Jesus aqui ele tem uma mensagem figurada. É claro que o valente aqui é o diabo, isso aqui está claro. O valente é o diabo, o mais valente é Cristo. Isso aí está claro. Nisso nós concordamos. Acho que qualquer intérprete, quer seja creia no milênio literal ou no milênio simbólico, conforme creem os amilenistas, eles vão dizer a mesma coisa.
Acontece o seguinte: será que este amarrar aqui das forças do diabo por Cristo, conforme nós temos aqui em Lucas 11, 21 e 22, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente, que é Cristo, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. A questão é o seguinte: será que devemos considerar estas palavras de Jesus Cristo um paralelo no tempo com Apocalipse 20 e versículos 1 a 3? Bom, segundo os amilenistas, sim. Bom, eu quero logo dizer, como já expliquei, que este amarrar aqui das forças do mal, de fato, ela aconteceu na manifestação de Jesus Cristo, quando ele veio pela primeira vez. Quando Cristo se manifestou, quando Logos se manifestou, as forças do mal elas foram amarradas, não literalmente, mas no sentido figurado, foram derrotadas. E é isso que Cristo estava dizendo. Quando Cristo chegou, o mais valente, ele manietou o valente, que é o diabo, e tomou os seus despojos, que estavam em segurança, os seus cativos, que eram os homens. Então, com a pregação do Evangelho, iniciada por Cristo, os homens eles foram liberados ou libertados do seu cativeiro por Satanás. Eles foram arrancados da mão do diabo, eles foram tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz, que é o reino de Cristo. Esse é o significado, ok? Mas será que este significado que nós temos aqui é o mesmo significado de Apocalipse capítulo 20 e versículo 1 a 3? Vamos lá, né? Até aqui nós não podemos refutar os amilenistas no texto, estamos concordando com eles. Mas vamos aqui para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. E vi descer do céu um anjo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Um anjo. Tá bom? Está em foco aqui, eu vou logo lhe dizer, vou ser muito claro, direto. Está em foco aqui um anjo, não o Senhor Jesus Cristo, certo? Que tinha a chave do abismo. A chave do abismo. O abismo em questão aqui é o habitat dos demônios, é a prisão dos espíritos. Está em foco aqui o abismo como uma prisão dos anjos caídos. Este abismo aqui é o mesmo Tártaro referido em Judas 6 e 2 Pedro 2,4, onde os anjos que pecaram contra o Senhor foram lançados no Tártaro, no Hades, e lá estão presos com cadeias eternas, aguardando o dia do juízo. Então, este abismo aqui, em questão, é a prisão temporária dos demônios, dos anjos caídos, até o dia do juízo final. É só você conferir em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, quem é que está prendendo o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás? Quem é que está prendendo ele aqui? É um anjo. É um anjo quem está fazendo isso. Enquanto que, na passagem de Mateus 12, 29 e Lucas 11, 21 e 22, quem prende a Satanás, quem manieta, quem amarra Satanás é o próprio Cristo. Ok? Perceba isso. Lá em Mateus 12, 29 e Lucas 11, 21 e 22, o valente, que é o diabo, ele é manietado, ele é vencido, ele é amarrado.
por um mais valente. E o mais valente ali não é um anjo, o mais valente ali é Cristo. Então aqui você já nota a diferença. Em Mateus e em Lucas, quem é que prende o diabo? Quem é que amarra o valente? É o mais valente. E quem é o mais valente? É um anjo? Não. O mais valente é Cristo. Enquanto que aqui em Apocalipse capítulo 20, e os versos 1 e 2 até onde nós lemos, quem é que prende o diabo? Quem é que prende o diabo aqui em Apocalipse capítulo 20? Versos 1 e 2. É Cristo? Não. É um anjo. É um ser angelical. Obviamente com a autoridade da parte de Cristo, sim, e quem negará? Mas lembre-se, é um anjo quem está com o poder de prender o diabo. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Bom, os amilenistas dizem que estes 1000 anos aconteceram, ou seja, se iniciaram ali na pregação de Cristo. Será? Será? Vamos lá. O quadro que nós lemos em Mateus 12, 29 e Lucas 11, 21 e 22, sobre Cristo amarrando Satanás, ali realmente o amarrar das forças do mal, do diabo e seus anjos, ali aconteceu na primeira vinda de Cristo, na manifestação humana do Logos. Mas a grande pergunta é, mas este quadro aqui que nós temos em Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2, até onde nós lemos, que nós lemos aqui que o diabo, a antiga serpente, foi amarrada por um anjo. Em que momento isto se deu? Primeiro eu quero lhe dizer que ainda não aconteceu. Como professor, exatamente. O que nós lemos aqui no capítulo 20 do Apocalipse não teve ainda um lugar na história. O que nós estamos lendo aqui no capítulo 20 de Apocalipse está para o futuro. Nunca na história da humanidade se presenciou um anjo descendo do céu e prendendo o diabo com uma grande cadeia. Não importa se você acha que essa cadeia é simbólica, se é literal, se é figurada, não importa. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, está em foco literalmente aqui um anjo, guarde bem isso, está em foco aqui literalmente um anjo, como literalmente está em foco aqui o diabo, que é chamado de dragão, antiga serpente e Satanás. Ok? Que fique bem gravado isso. Então, quem está amarrando o diabo aqui é um anjo e não Cristo. Então você vê que não há um paralelo. A única coisa em comum nos dois quadros que há é a pessoa do diabo. O diabo, sim, ele está presente, tanto aqui em Apocalipse 20, como em Mateus 12, 29 e Lucas 11, 21 e 22. Em ambos os quadros, Satanás está presente. Então, o que tem em comum entre as narrativas é a pessoa do diabo. O restante não se encontra. Tá bom? Então, aqui nós não vemos Cristo amarrando o diabo, e sim um anjo. E por que que eu sei que isso aqui está no futuro, este amarrado do diabo aqui no capítulo 20? Por que que eu sei que está no futuro? Eu sei, por quê? Porque isso aqui, quando um anjo descer do céu para amarrar o diabo, isso acontecerá quando? Na parousia de Cristo. É só no momento quando Cristo descer do céu, com os seres angelicais, ladeado de anjos. É no momento da manifestação de Cristo, da segunda, não da primeira que passou, mas da segunda, que ainda não aconteceu, que Satanás será preso. E eu tenho como te provar. É só a gente retroceder, Apocalipse capítulo 11, o Apocalipse capítulo 19. E aí você pode ler aqui, ó, a partir do versículo, por exemplo, Apocalipse capítulo 19,
Vou só ler aqui alguns versículos. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Aqui são anjos, ok, meus irmãos? São seres angelicais. E vestidos de linho fino e branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, ou seja, pastoreará as nações. Com vara de ferro, quando? No milênio. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você ler o restante aqui, mas eu vou ler para você ver que está em foco a parousia de Cristo, segunda vinda de Cristo. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne de reis, e carne de tribunos, e carne dos fortes, e carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aqui o quadro, meus irmãos, é todo escatológico e jaz no futuro. O que nós estamos lendo aqui em Apocalipse, capítulo 19, versos 11 até onde eu li, todo o capítulo 19, a partir do versículo 11, não teve lugar na história. Ainda terá. É uma profecia para o futuro. Versículo 20. E a besta, que é o anticristo, foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, em que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, a prisão de Satanás por um anjo se dará quando? Depois que se cumprir, isso bem aqui, ó, que está escrito em Apocalipse 19, versos 11 até 21. Somente depois que este quadro escatológico se cumprir, que é na parousia de Cristo, quando ele vinha para ferir as nações, quando ele vinha para julgar as nações, e ao mesmo tempo reger, pastorear as nações por 1000 anos aqui na terra, somente depois, quando Cristo descer do céu e guerrear contra as nações e sentenciar, prender a besta, que é o anticristo, e seu falso profeta, lançando-os no lago de fogo, depois disso é que se dará a prisão do diabo. E quem é que prenderá o diabo? É um ser angelical. Este anjo aqui não é Jesus Cristo. Este anjo aqui, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Este ser aqui não é Jesus Cristo, aqui é um anjo. E este ser, ele vai prender a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e vai amarrá-lo por 1000 anos. Isso acontecerá quando? Depois que Cristo descer do céu. Depois que Cristo destruir a besta e o falso profeta, depois que Cristo exterminar os exércitos da besta e os ímpios que aderiram ao sistema do anticristo, aí Satanás será preso. Então nós não podemos encontrar um paralelo entre o capítulo 20 de Apocalipse, que fala sobre a prisão do diabo por um anjo, com o que nós lemos em Lucas 11, 21 e 22. São dois quadros totalmente diferentes. Quadro de Mateus 12, 29, Lucas 11, 21 e 22, como eu já falei, teve seu cumprimento ou olha para a primeira vinda de Cristo. Fala da prisão do diabo, uma prisão espiritual,
ali na manifestação de Cristo, quando ele estava pregando o Evangelho. Quanto que esta prisão aqui do diabo, por um anjo, ela acontece na segunda vinda de Cristo. E não é Cristo quem aprisionará aqui o diabo. É um anjo, que nós entendemos ser um arcanjo, um potentado, um grande anjo, ok? Vamos seguir aqui, meus irmãos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, aqui é a prisão dos anjos caídos, dos demônios, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações. Qual foi o objetivo do diabo ser preso por um anjo? Para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Bom, eu pergunto aqui para os senhores, no momento que nós estamos vivendo, Satanás, ele tem ou não tem o poder de enganar as nações? Em outras palavras, as nações são ou não são enganadas pelo diabo? Os reis da terra que existem, eles são ou não são enganados por Satanás? As nações que vivem em guerra umas contra as outras, sim, as religiões das nações, as nações nas suas práticas, estou falando hoje, olhe para as nações, olhe para as práticas dos homens, olhe para as feitiçarias, para as idolatrias, olhe para isso. Isso são ou não são obras do diabo? São. E o diabo está ou não está enganando as nações hoje? Está. O diabo, ele não está literalmente preso. Ele não está. O diabo, ele exerce a sua influência sobre o mundo. Mas nesta época, bem aqui, meus irmãos, esta influência que o diabo exerce hoje de enganar as nações, de seduzir as nações, de levantar as nações contra o povo de Deus, contra a igreja, este poder que o diabo tem, ele cessará depois da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, Cristo então, ele comandará um anjo, um arcanjo. E este anjo, descendo do céu, trará em consigo uma grande cadeia. E com esta cadeia ele amarrará o diabo e o aprisionará e lançará no abismo. E lá ele ficará preso e selado por 1000 anos. Mas por que isso? Para não enganar as nações. Então veja que a interpretação amilenista, ela distorce o texto do Apocalipse. Os intérpretes amilenistas, na verdade, eles estão distorcendo a narrativa que nós temos no Apocalipse capítulo 20. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso aqui está para o futuro. Isso nunca aconteceu. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais. Versículos 7 a 10, para continuar. E acabando-se os 1000 anos, e lembre-se, 1000 anos aqui são 1000 anos literais. Isso está, entender que 1000 anos como 1000 anos literais está de acordo com as crenças judaicas da época do Apocalipse. Muitos rabinos, muitas escolas, muitos mestres do judaísmo, muitos livros, conforme nós vamos ler aqui, ensinavam que a era messiânica duraria 1000 anos. Outros diziam que eram 300 anos, outros 400 anos, seja como for. Mas eles ensinavam uma era de ouro aqui na terra, onde o Messias governaria as nações. E depois disso, viria a ressurreição de todos os homens. Nós vamos mostrar já já, e eu peço que você tenha mais paciência e continue comigo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, ou seja, do abismo, o tártaro, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Sairá a enganar as nações. Esse quadro ele é bem literal, meus queridos, bem literal. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha.
e subiram sobre a largura da terra, que é a terra de Israel, a terra santa, e cercaram o arraial dos santos. Os santos aqui é a igreja, que reinou com Cristo aqui na terra por 1000 anos. E a cidade amada aqui é a Jerusalém terrena, não é a Jerusalém celestial. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, ou os enganou, as nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Vamos lá, queridos, eu quero que vocês raciocinem comigo. De acordo com os amilenistas, a prisão de Satanás começou ali no ministério de Jesus, certo? E quando é que Satanás será solto? Os amilenistas dizem que pouco antes de Cristo vir, Satanás será solto de sua prisão. É uma soltura espiritual, não é que ele esteja literalmente no abismo, recluso, mas ele continua aqui na terra. Essa é a teologia amilenista. Então eles dizem que pouco antes de Cristo regressar, haverá uma soltura de Satanás, ou seja, as forças do diabo, elas atuarão com mais intensidade sobre as nações, e Satanás ele levará as nações a batalharem contra a igreja. A isso é que nós chamamos de a grande tribulação, ou a última tribulação, o último teste para a igreja. É assim que os amilenistas dizem. Vamos lá, mas será que isto bate? Não bate, eu vou lhe mostrar. Ora, o que é que vai acontecer aqui no quadro que nós lemos? O que é que vai acontecer depois que Satanás for preso? Vamos ler bem aqui, ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Continuemos mais uma vez aqui, ó. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou a todos. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, no versículo 10. Ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eu quero só chamar a sua atenção. Quando o diabo for lançado no lago de fogo, aqui é o juízo final, sim, isso nós estamos de acordo com os amilenistas, só que quando o diabo for literalmente, isso é um jogar literal aqui, os amilenistas concordam com isso, é uma sentença literal. Quando o diabo for jogar literalmente no lago de fogo, depois do milênio, sabe o que já se encontra lá no lago de fogo? A besta e o falso profeta. Aí onde está a complicação para os amilenistas? Onde é que a besta e o falso profeta foram lançados 1000 anos antes? Ora, porque veja que a besta e o falso profeta, eles foram lançados no lago de fogo 1000 anos antes do diabo. Isso significa, sabe o que, meu irmão? Que se a besta e o falso profeta, aqui conforme nós lemos no Apocalipse 20, você lê os capítulos 19 e 20, mostra que a besta e o falso profeta foram lançados, conforme eu mostrei, 1000 anos antes de Satanás ser lançado. Se é verdade que 1000 anos não é 1000 anos literais, mas é toda a era da igreja que começa na manifestação de Cristo e termina na sua parousia, pois bem, quando foi que a besta e o falso profeta já surgiram na história? Não surgiram. Não surgiram. Ok? E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando chegar o tempo do diabo ser lançado no lago de fogo, lá no lago de fogo já se encontrarão a besta e o falso profeta. Se nós já estamos vivendo no milênio, meus irmãos, preste bem atenção à gravidade aqui do problema que os amilenistas vão enfrentar. Se nós já estamos vivendo no milênio,
Isso significa que a besta e o falso profeta já estão sofrendo no lago de fogo. Ok? É isso. E eu pergunto, mas a Bíblia ensina isso? Não. A besta e o falso profeta, sim, inaugurarão o lago de fogo. Mas quando? Na segunda vinda de Cristo. Se é verdade que a besta e o falso profeta serão os primeiros a serem lançados no lago de fogo, isso só acontecerá depois da segunda vinda de Cristo. Logo também a prisão de Satanás, quando ele for lançado para o lago de fogo, bem como a sua prisão, certo? Para não enganar as nações. Porque veja, eu quero explicar o seguinte: a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, depois da parousa de Cristo, certo? O que acontecerá depois do lançamento da besta e do falso profeta no lago de fogo? Satanás será amarrado por um anjo e será preso no abismo por 1000 anos. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Nem a besta e nem o falso profeta ainda estão no lago de fogo. E se eles não estão no lago de fogo, logo também a narrativa da prisão de Satanás aqui no capítulo 20 de Apocalipse não se cumpre. Não está em evidência e não está em cumprimento. A prisão de Satanás, tal como a prisão da besta e do falso profeta no lago de fogo, jaz no futuro. Tudo está para frente, para o futuro. Logo, eu quero dizer aqui, com todo respeito, falaciosa, enganosa a interpretação amilenista para Apocalipse capítulo 20, que faz com que a prisão de Satanás, para não enganar as nações por 1000 anos, tenha acontecido no ministério de Cristo. É falaciosa esta interpretação. Esta interpretação ela foi desenvolvida, não vou dizer criada, mas desenvolvida, foi alimentada, foi defendida por Santo Agostinho. Para mim, Santo Agostinho é o maior teólogo do cristianismo. Eu tenho grande respeito por Santo Agostinho. Mas o fato de eu admirar Santo Agostinho e ter grande apreço por ele, eu tenho muitas das obras de Santo Agostinho aqui. Atrás de mim você está vendo ali algum livro verde ali, dos brancos ali, está as obras de Santo Agostinho e outros líderes da igreja primitiva. Mas o fato de eu admirar Santo Agostinho não quer dizer que eu seja cego para não ver que ele cometeu equívocos. Isso tira o mérito dele? Não. Não estou desmerecendo Santo Agostinho. Estou lhe dizendo que a teologia escatológica de Santo Agostinho ela foi falha, foi fraca. Tá bom? Mas eu quero lhes dizer o seguinte, que o próprio Santo Agostinho, em um dos seus escritos, ele admite que já foi pré-milenista. No começo do seu ministério, da sua fé, ele era pré-milenista. Ele defendia que o milênio só começaria depois da vinda de Cristo, ou da segunda vinda. Depois é que ele aderiu a este outro pensamento. Ok? Então vamos lá, meus queridos. Nós já explicamos a questão aqui, que o milênio ele é literal. E eu quero agora dizer para vocês que não é fora de lógica, não é uma violação ao texto se acreditar em um milênio literal e que este milênio começará quando Cristo deixar o céu e vir aqui para a terra para governar as nações por 1000 anos. Os amilenistas, eles ridicularizam esta interpretação, assim também fez Eusébio de Cesareia. Disse até que, acho que era Policarpo não, Pápias, ele tinha uma inteligência um pouco baixa, ele era pouco inteligente. Segundo Eusébio de Cesareia, Pápias, ele não era um homem muito inteligente porque defendia um reino milenar aqui na Terra, literal. Então ele disse que ele tinha uma inteligência pouco crítica. E assim seguem os amilenistas. Será que é falta de inteligência? Será que é falta de conhecimento? Será que é falta de honestidade entender que Apocalipse capítulo 20 pinta 1000 anos literais? Será que isso é não ter uma visão crítica?
Será que isso é não ser honesto? Conforme disse Eusébio de Cesareia, no seu desrespeito para Pápias, para com Pápias, que foi discípulo de João, segundo a tradição da igreja? Bom, eu quero lhe mostrar que não. Não. Pensar aqui em um milênio literal é pensar de acordo com outros apocalipses judaicos da mesma época do livro do Apocalipse. Vamos começar aqui por... Deixa-me ver. O livro de Jubileus. Olha, no livro de Jubileus, vou ver se dá tempo eu ler aqui. Olha, o livro de Jubileus foi escrito no 2º século antes de Cristo, Jubileus capítulo 23, versículos 27 a 30. Segundo, 2 séculos antes de Cristo, o que o livro de Jubileus diz? Ó? E os dias começarão a crescer muitos e aumentar entre aqueles filhos dos homens, até os seus dias se aproximarem de 1000 anos. E há um número maior de anos que antes era o número dos dias. E não haverá homem velho, nem quem não esteja satisfeito com seus dias, pois todos serão como crianças e jovens, e todos os seus dias eles completarão e viverão em paz e em alegria. E não haverá Satanás, aqui é a era messiânica, nem qualquer destruidor do mal, pois todos os seus dias serão dias de bênção e cura. E naquele tempo o Senhor curará seus servos, e eles se levantarão, e verão grande paz, e exultarão e expulsarão os seus adversários. E os justos verão e serão gratos, e se regozijarão de alegria para todos sempre, e verão todos os seus julgamentos e todas as suas maldições sobre os seus inimigos. E os seus ossos repousarão na terra, e os seus espíritos terão muita alegria. E eles saberão que é o Senhor quem executa o julgamento, e mostra misericórdia a centenas e milhares e a todos os que o amam. Ora, meus irmãos, aqui nós já temos aqui um embrião de um milênio. Precisa eu dizer aqui que o autor do livro de Jubileus, ele defendia a ideia de um reino messiânico de 1000 anos, quando ele diz aqui, ó, e os dias dos justos começarão a crescer muitos e aumentar entre aqueles filhos dos homens, até os seus dias se aproximarem de 1000 anos. Está bem aqui, doutrina do milênio literal, na tradição judaica. 2 séculos, ou pelo menos 100 anos antes da era cristã, os judeus já tinham essa ideia. E eu não estou falando aqui do livro de Isaías, e de Jeremias e de Ezequiel, estou trazendo aqui a tradição judaica, que deixa a questão mais explícita. Agora vamos aqui para o livro de Enoque, capítulo 25. Olha o que diz aqui, ó. Enoque. Enoque, capítulo 25. Enoque traz também um paralelo aqui, ó, sobre o milênio. Versículo 3, ó, 25, 3. Esta árvore, todavia, não poderá ser tocada por nenhum mortal até o dia do grande julgamento, quando ele tomará as contas de todos até o último ceitil. Então essa árvore será entregue aos justos e aos santos, e os seus frutos então servirão de alimento para os escolhidos. Ela será transplantada para o lugar santo, no templo do Senhor, o Rei Eterno. Então eles se alegrarão sobremodo, e caminharão com alegria pelos lugares santos. O aroma da árvore penetrará até seus ossos. Levarão sobre a terra uma vida mais longa do que os seus patriarcas, e nos seus dias não sofrerão nem tristezas, nem dores, nem cansaços, nem pragas. Está bem aqui mais uma outra referência a um milênio aqui na terra. Quando ele diz, levarão uma vida mais longa do que os seus patriarcas, tenha em mente aqui Abraão, Isaac, Jacó, tenha em mente Noé, tenha em mente Adão. Aqui nós temos aqui a doutrina do milênio, meus irmãos. Então, esta ideia de um reino messiânico aqui na terra, de uma era áurea, gloriosa, onde os justos verão por 1000 anos, ela não nasce no Apocalipse de João. Ela já era advogada conforme nós lemos em antigos livros da tradição judaica, como o livro de Jubileus e o livro de Enoque. Eu quero chamar aqui a atenção de vocês, deixa eu ver onde eu botei o livro que eu não...
estou com ele aqui. Agora, mas, por exemplo, no quarto livro de Esdras, no capítulo 7, versos 28 a 32, lá nós lemos, sabe o quê? Que o Messias, ele reinará 400 anos aqui na terra. Findado o reino do Messias, passados 400 anos, ele morrerá. Não só o Messias, mas toda a raça humana, tudo, animal, tudo, voltará ao silêncio, ao pó. E diz o Apocalipse de Esdras que depois de 7 dias, Deus então recriará o mundo. O Messias, ele voltará como todas as outras coisas, e então se dará o julgamento final de todos os homens. Bom, qual é a curiosidade aí? O milênio, entre aspas, aí em Esdras, dura 400 anos. Mas o que eu estou mostrando para você? Que é crença judaica de que o Messias, ele, quando vier, ele reinará sobre as nações. Ou por 1000 anos, ou por 300 anos, ou por 400 anos, ou por 7.000 anos, seja como for, ou por 40 anos. Isso nós encontramos na tradição judaica. Eu quero ler aqui para você agora no Talmud mais ideias sobre o milênio, para que você veja como é que os judeus entendiam esta questão do milênio. Então, o livro do Apocalipse, ele não está trazendo, meus irmãos, nada de novo sobre o milênio. É, 394, vamos lá. Vou ler aqui algumas coisas, aqui, ó. Vamos lá. A Guemará discute um tópico correlacionado. O Rav Katina disse: durante 6.000 anos o mundo existirá, e durante 1 milênio ele ficará destruído. Ouçam aqui é uma discussão no Talmud, Bavli Sanhedrin, capítulo 97a. Então o que ele diz? Durante 6 milênios o mundo existirá, e durante 1 milênio ele ficará destruído, conforme está escrito, e nesse dia o Senhor será exaltado sozinho. Continua. A Guemará traz uma opinião divergente. Disse Abai: durante 2 milênios ele ficará destruído. Conforme está dito, após 2 dias ele nos reviverá, e no 3º dia ele nos levantará e viveremos na sua presença. Aqui continua. Assim como um ano sabático causa o cessar de 1 ano a cada 7 anos, da mesma forma o mundo cessa 1 milênio a cada 7 milênios. Então veja que esta questão da era messiânica, ela era discutida nas escolas judaicas. E quer se acreditasse que o Messias dominaria por 1000 anos, ou por mais tempo, ou por menos, sobre as nações, ou quer se acreditasse que o milênio consistiria de uma destruição total na Terra, fato é que acreditava-se que 1000 anos literais existiriam aqui na Terra. Ou que o mundo repousasse completamente, onde ninguém mais existiria, ou que o Messias, durante 1000 anos, governaria as nações. E nós estamos aqui no Talmud. Ok, meus irmãos? E o Talmud, para quem não sabe, ele registra crenças antigas, ali da época do Segundo Templo e até mais para trás. Prossigamos. E nesse dia o Senhor será exaltado sozinho, indicando que haverá um dia no qual o mundo estará destruído. Vamos continuar. Um salmo, um cântico para o dia de Shabá, indicando um dia que será inteiramente Shabá. Então, meus queridos, aqui nós estamos vendo aqui, eu vou para outra página aqui, o que diz mais aqui o Talmud? Lei 394, 396, agora vamos para 430. Página 430. Eu estou aqui dando para vocês as várias opiniões talmúdicas sobre a era messiânica. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele diz. O Rabi Dossa diz que a era messiânica durará 400 anos. Ele depreende isso do fato de
Está escrito aqui em relação ao exílio egípcio: eles os servirão e eles o afligirão por 400 anos. E está escrito lá em relação à era messiânica: alegra-nos de acordo com os dias nos quais nos afligiste. Aí aqui diz mais aqui: a era messiânica durará 365 anos. Isso aqui era uma outra opinião. Uma outra opinião. Aqui você vê então que uns diziam 400 anos, outros diziam 300 anos, outros 365 anos, outros 1000 anos. Há quem dissesse entre os rabinos que o Messias dominaria o mundo por 7 milênios. Então eu estou lendo aqui essas várias opiniões sobre o milênio no Talmud. E por que eu estou lendo isso? Para te mostrar que o Apocalipse de João, quando ele fala que o milênio, ou que Cristo reinará por 1000 anos aqui na Terra, ele não está criando nada. Ele está trazendo uma doutrina que está consonante com o livro de Enoque e com o livro de Jubileus, que trazem a ideia de que os justos, traz a ideia não, que falam que os justos reinarão, ou melhor, que viverão até 1000 anos. Não só isso, o Apocalipse de João, ele está seguindo uma ideia rabínica de que o Messias reinará 1000 anos. Conforme eu li aqui no Talmud, existiam várias ideias. Uns rabinos diziam, ele reinará por 400 anos. O Talmud mostra isso. E nós temos no Apocalipse de Esdras, ou quarto Esdras, capítulo 7, conforme eu li para você, versículos 28 a 32, que o Messias ele reinará sobre as nações por 400 anos. Ainda de acordo com o Talmud, o Messias reinará 40 anos, 300 anos, ou 365 anos, ou 7.000 anos. Então veja que era uma discussão entre os judeus. Quanto tempo levará o Messias para reinar sobre as nações? E João, no seu Apocalipse, ele defende esta ideia: o Messias governará as nações por 1000 anos. Ok, meus queridos. Então nós vamos aqui para uma outra argumentação amilenista. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Para os amilenistas, as duas ressurreições de Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6, a primeira é espiritual, quando você aceita Jesus, e a segunda, que é para todos os homens, é física. É assim que eles dizem. E o texto que eles usam é exatamente este aqui que eu vou ler aqui para você. Ó. João, capítulo 5, para nós fecharmos o vídeo. Se não der tempo, vocês me desculpem. Tá bom? João, capítulo 5, versos 25. Vamos lá, o que diz aqui. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, isso nos dias de Cristo, em que os mortos, são mortos espirituais, realmente, morais, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora versos 28. Aqui realmente está falando de uma ressurreição, de um viver espiritual, sim, quando nós aceitamos a Jesus. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Qual é a observação? A observação dos amilenistas é que, assim como em Apocalipse nós temos uma alusão a duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios, aqui também nós temos uma alusão a duas ressurreições. A ressurreição dos justos, dos santos, quando aceita Jesus, João 5, 25, e aqui nós temos uma alusão à ressurreição geral de todos os homens, nos versículos 28 e 29. Sim, a ressurreição apenas dos justos, que é uma ressurreição agora, no tempo presente, realmente está em João 5, 25. Sim, é verdade também que em João 5, 28 e 29 se faz referência à ressurreição física de justos e de injustos. Ok? Os amilenistas estão de parabéns nisso aí. Mas será que nós temos um quadro totalmente paralelo ao Apocalipse, capítulo 20, e versos 4 a 6? Não, nós não temos. Nós não temos, e eu vou ler para você para nós fecharmos o vídeo.
Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgarem. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição aqui é a mesma de João 5, 28? Não. A ressurreição de João 5, 28 acontece quando os homens ouvem o Evangelho até hoje, a partir dos dias de Cristo. Esta ressurreição aqui, que eu li em Apocalipse 20, versículo 4, ela é futura, ela ainda não aconteceu. Ela acontecerá quando? Depois da segunda vinda de Cristo, para reinar sobre as nações por 1000 anos. Essa ressurreição aqui só acontecerá depois que a besta, ouçam bem, depois que a besta e o falso profeta tiverem sido lançados no lago de fogo. É somente depois disso, tá bom? Ou pelo menos depois da parousia de Cristo, vamos ser mais claro, é só depois da segunda vinda de Cristo que esta ressurreição aqui acontecerá. Ressuscitarão para quê? Para reinarem sobre as nações por 1000 anos. A outra ressurreição. Mas os outros mortos, quem são os outros mortos aqui? São ímpios. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ora, meus irmãos, a diferença é gritante. As duas ressurreições aqui, em Apocalipse 20, versos 4 a 6, elas estão totalmente no futuro. A primeira acontece na parousia de Cristo, a segunda, 1000 anos depois que Cristo tiver reinado aqui na terra. Enquanto que as duas ressurreições propostas em João 5, 25, 28, 29, a ressurreição de João 5, 25 é uma ressurreição espiritual, moral, quando o homem aceita Cristo. Então, de fato, ele se levanta dentre os mortos espiritualmente falando. E quando João fala em João 5, 28 e 29, ele faz alusão, sim, à ressurreição de justos e de injustos. Então, esta ressurreição de justos e de injustos, ela foi colocada ali junta, mas isso não quer dizer que eles ressuscitarão no mesmo instante. Não, aí você vai ter que fazer, sim, um paralelo agora com Apocalipse 20, versos 4 a 6. E separar a ressurreição dos justos da dos injustos. Tem que colocar 1000 anos. É assim que funciona, é assim que é as coisas. A não ser que você admita que o autor do Apocalipse está contradizendo quem escreveu o Evangelho de João. Eu acho que você não vai por esta linha. Se você é daqueles, eu acredito que seja, que concorda que tanto quem escreveu o Apocalipse como quem escreveu o Evangelho de João estão em consonância, então você vai ter que separar a ressurreição dos justos da dos injustos, com 1000 anos, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.